Se liga, favela! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Sem Arrodeios. Eu sou Rois Moreira, estamos recebendo as nossas convidadas aqui, né? A Raíza, né, Martins, jornalista, repórter, né, da Globo, vixe. E a pancada. E a Kailine, né? Essa que é a voz do vozão no estádio. Eu queria primeiro perguntar a Raíza. Se apresente aqui um pouquinho para nós. Oi, gente. Você está procurando soluções para criar ou expandir seu negócio? O Banco do Brasil tem o mais completo portfólio para apoiar o empreendedorismo no Brasil. No plataforma Liga PJ você encontra conteúdos e cursos que ajudarão você em cada etapa do seu negócio. E se você abrir sua conta digital PJ no BB, passará a usufruir de soluções que vão além de produtos bancários, como conciliadora de fluxo de caixa e muito mais. Potencialize sua veia empreendedora. Venha fazer parte do banco que mais apoia o empreendedorismo no Brasil. Venha pro Banco do Brasil. Gente, eu me chamo Raíza Martins, né? Hoje já falou um pouquinho. Eu tenho 26 anos. Atualmente estou como repórter do Globo Esporte, na TV Verdes Mares aqui. A gente também tem atuação nos canais Globo, Sport TV, Premier também, acompanhando a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, além disso, a gente também trabalha outras pautas, né? Enfim, o esporte como um todo. E também participo do rodízio de apresentadores do programa, né? Então, eventualmente, a gente sai um pouquinho da rua, volta para o estúdio, na missão de comandar o Globo Esporte quando o apresentador titular não está. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Eu sou muito jovem, né? As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, mas a gente está levando a palavra do esporte, né? Assim, para todo mundo. A baleia. Como começou a sua paixão pelo ser jornalista esportiva? Olha, lá em casa minha mãe até brinca que não entende por que eu comecei. É mulher, né? Gostar de esporte, Isso futebol. é um ponto também, chega a ser uma outra questão, mas porque lá em casa ninguém gosta de futebol, assim, a ponto de querer ir pro estádio, sabe? Assim, não existe um time, não existe nada. Mas eu sempre gostei muito de assistir e consumia muito conteúdo esportivo, Olimpíadas, tudo que estava passando eu estava assistindo porque eu ficava sozinha em casa da infância, então eu acreditava que era um passatempo, né? A TV não era como hoje que as crianças têm celular, enfim. E aí eu assistia muito, na faculdade eu ainda não sabia, na faculdade não, perdão, no ensino médio eu ainda não sabia o que eu queria fazer, mas na hora de decidir, né, eu tinha alguns caminhos. Não era a melhor comunicadora, eu era super tímida na escola, mas eu pensava em publicidade e propaganda, moda, porque minha mãe tem uma loja de roupas. Enel, patrocinadora Expo Favela Ceará. E outra possibilidade foi o jornalismo, né? Na época eu me inscrevi para o programa de bolsas, o FIES, e aí fui selecionada nas bolsas, e isso me possibilitou estudar na Unifor, mensalidade mais cara, enfim, uma universidade particular, a gente não estava naquele momento financeiro bom a ponto de bancar uma filha, né, numa faculdade, mas aí deu certo, eu comecei em 2016.1 e fiz 5 semestres, né? Acabei atrasando depois do processo de estágio, né? Em 2018 eu entrei para o estágio na Verdes Mares, na época na Rádio Verdes Mares, ainda estava no AM, né? Então fui estagiária do Antero Neto, narrador, que enfim, todo mundo conhece, trabalhou no Sport TV inclusive. E aí passei 2 anos lá, houve a integração das redações, e aí passei a dar plantões para o Globo Esporte site, né? Eu não tinha um contato com a TV ainda, mas meu sonho sempre foi ser repórter de TV. E depois saí, me formei, não existia vaga, a gente sabe como o mercado do nosso jornalismo local é muito pequeno. E aí, durante esse período também aproveitei a oportunidade para me formar e, consequentemente, sabia que era um espaço que eu tinha à disposição, assim, a internet, né? Então, se eu não tenho emprego, o que é que eu vou fazer? Dei continuidade ao meu projeto da faculdade, que era um podcast para falar sobre mulheres no jornalismo esportivo cearense, né? Que era o Fórum Baile. Hoje em dia o projeto não está mais, assim, não estou mais atuando nele, porque realmente demanda muito tempo, né? A questão do emprego em si, né? Tem precisaria de mais dedicação e tal, mas através da internet, de um podcast, né? Hoje estou falando num podcast, mas um podcast me oportunizou que eu não ficasse ausente do mercado, né? E aí as coisas foram caminhando. Em 2022 eu retorno ao Sistema Verdes Mares como repórter contratado, inicialmente para o Diário do Nordeste, Verdi, TV Diário, e 6 meses depois eu faço a migração para o Globo Esporte, que é hoje onde eu atuo de verdade, né? Esse esquema, transmissões, reportagens no dia a dia, apresentação do programa também, então é bem... E aí é nacional hoje, né? O Globo Esporte
aqui que a gente diz do Ceará, mas muitas vezes você entra nacional, né? No Globo Esporte Nacional. O que é isso para você? Nas últimas semanas eu estava tirando as férias do apresentador titular, né? Que é o Marcos Montenegro. Então, eventualmente, a Banco do Nordeste, patrocinador Expo Favela Ceará. gente grava alguma cabeça, como a gente chama, né? No jornalismo, para ir ao ar no GE Brasil, que vai dentro do Sport TV. Então, isso já é uma coisa. A gente faz chamadas que circulam no estado inteiro. Então, assim, existe um alcance que eu não sei mensurar, mas ele é muito grande, né? E a gente faz matérias que são veiculadas aqui, mas que também são exibidas nacionalmente. Existem as transmissões, né? Que realmente, nos canais fechados, enfim, hoje em dia você está num bar e alguém pode estar te assistindo, né? É muito interessante, sabe? O alcance do nosso trabalho. Tem várias pessoas abordam, às vezes, na rua, né? Falando, te assisti e tal, não sei o quê. É bem, bem legal. E aí, Baleia? E aí, eu quero falar sobre aquela matéria, né, que você, nacionalmente, você não sabe o que aconteceu ali comigo, aquela matéria. Eu tive visualizações 200 mil no TikTok, ganhei 2 mil seguidores através dessa matéria. Fortaleza. Solar, patrocinadora Expo Favela Ceará. Qual? Do Jornal Nacional. A minha? Sim, Mas tu ganhou seguidores por causa disso. foi. Por quê? Eu postei no TikTok. Tu postou. Aí postou, foi. Ah, tá. Mas eu tô me lembrando, eu entrevistei ele, não? A matéria só tinha o do ser. Ó, e aí, a gente também tá aqui com a Calinha. Calinha, me conta aí. E esse recorde do Ceará? Rapaz, tem gente até agora chorando. Eu não vou contar que o Baleia chorou. Ele perguntou aqui pro secretário. Isso é verdadeiro? Ele perguntou aqui pro secretário de esporte, Baleia. Né? Foi? Foi, ele perguntou pro secretário de esporte, mas eu quero escutar de você. O seu Rogério Pinheiro falou que isso eu para dizer não, né? 63.904 capacidade máxima da Arena Castelão. E outra, eu contei de um por um. Tu contou, foi? Contei. Tá certo. E tinha mais. Eu acho que tinha mais. Fora o pessoal que foi-se embora, o pessoal que passou o bojo do sem ingresso, né? Que chama, que foi entre os Eu acho que tinha umas 2.000 pessoas lá no Passaré, Agora sim, lá em Jardim sendo bem sincera, rivalidades à parte, né? Eu acredito que, independente, assim, de ter esse público, que eu acredito que deva ter tido muito mais, eu acho que só Uma quem segunda-feira, ganha, né? Segunda-feira. Eu acho que só quem ganha mesmo é o esporte cearense, né? De estar o Ceará passou a semana inteira sendo pauta nacional, de tipo muitos jornais, muitos sites, muitos portais falando da torcida do Nordeste ser pauta, de ter mais de 60 mil pessoas no estado. SESI Senai Ceará, patrocinadora Expo Favela Ceará. De uma segunda-feira. E 9 o recorde horas- brasileiro. Sim, ainda tem esse detalhe desse recorde, né, brasileiro, não só do ano, mas tipo da Arena Castelão enquanto arena, né? E eu fiquei muito honrada de fazer parte desse momento, até porque na hora que me falaram que eu teria que anunciar, foi um momento que o jogo tava, a gente chama de morno, né? A Raíssa tava lá cobrindo. Tava na transmissão Tava na desse jogo. transmissão. E, tipo, foi um momento que o jogo tava aquele bola no bola, todo mundo nervoso, com medo do América ou empatar, fazer um gol, enfim. E na hora que eu entro anunciando, inclusive foi intencional eu entrar primeiro para depois colocar no telão. As pessoas meio que comemoraram muito, tipo assim, parecia que comemoraram mais do que no gol. Eu vi. Entendeu? Porque realmente deu, acho que um ânimo, um gás a mais para a torcida que estava lá, voltar a levar o time. E o jogo acabou e foi aquela loucura, né? Porque o Ceará só dependia dele para a gente conseguir o acesso. Ainda só depende dele, porque tem um jogo do jogo amanhã. Mas Terça-feira, né? mas a gente tá assim caminhando, porque só acaba quando termina, né? A gente tá ansioso esperando que dê tudo certo. Eu quero te perguntar sobre isso, né? Assim, essa rivalidade Ceará e Fortaleza, né? Você também que é jornalista, essa rivalidade Ceará e Fortaleza tá dando o que falar. Sim. A gente é pau. Segurança e acessibilidade para fazer tranquilo o que você faz de melhor? Chama Nacional Gás. Na cozinha, na Expo Favelas e na sua casa também. Sempre presente no seu dia a dia, com segurança e eficiência a todo momento. Porque para acender grandes ideias, basta uma chama. Nacional Gás, a energia de quem faz acontecer. Alta no Brasil todo, né? No Brasil todo. Cara,
duas torcidas, Ceará e Fortaleza. Vocês sabem que a gente tem que dizer isso. A torcida do Fortaleza dá um show, Sim. a do Ceará dá outro. Sim. Uma querendo ser melhor que a outra. E quem ganha com isso é o esporte, Com certeza. né? O esporte, que é o futebol cearense e também o Nordeste, né? Porque isso impacta o Nordeste todos. E eu queria saber de você, Raíza, né? Qual é esse pacto, né? Que você joga assim e vê aquele confronto de torcida e, vixe, é uma loucura. Eu tô no Ceará, é uma loucura. Eu tô no Fortaleza, é uma loucura. E eu queria saber um pouco sobre isso. Mas ela é amada pelas duas torcidas, viu? Ela é. É todo Trabalho, né? É porque ela torce Ferroviária, ela já falou aqui. A gente torce pro sucesso do futebol local como um todo, né? Porque se os times estão bem, tô falando assim, do futebol em si, porque realmente é o esporte que traz mais alcance, né? Que, enfim, é amplamente assistido, praticado e tal, mas existem as outras modalidades também. Mas quando a gente fala do aspecto futebol, os times estando bem, o nosso trabalho está muito bem também. Quem é que não gosta de cobrir a final de Sul-Americana? Eu tive essa oportunidade. Quem não gosta de cobrir a final de Copa do Nordeste? Também tive essa oportunidade com os times daqui. Então, assim, eu torcer contra o meu trabalho, Isso né? mesmo. E, assim, existe um momento muito legal, tipo, trabalhar num jogo desse é muito simbólico, muito. Assim como eu tive também a oportunidade de trabalhar em jogos importantes do Fortaleza. Trabalhar em jogo vazio, tem pouca gente, é chato. Não traz emoção, não tem aquela empolgação, a torcida empurra o time devolve também o apoio do torcedor. E vale lembrar, né, a Karine, que, enfim, tem muito dessa vivência do estádio, que aqui é um dos poucos locais que temos clássico com as duas torcidas, né? Em muitos estados, São Paulo, por exemplo, os clássicos, os derbys aí, Palmeiras e Corinthians, enfim, São Paulo e não sei o quê, são disputados com torcida única. Qual a graça disso? Nenhuma. O espetáculo perde muito. Eu acho horrível você não ter essa oportunidade de realmente estar ali no estádio com as duas torcidas, né? Porque são os dois times que estão jogando. E eu acho que os dois torcedores querem realmente contemplar os seus times. E nessa questão que a Raíza falou de ser muito memorável, realmente para mim, como locutora no estádio, um jogo que não tem tanto público não é legal, né? Porque não tem tanta interação. E, tipo, lá nesse último jogo que a gente fez, que tava muito lotado, assim, é um momento que eu fiquei muito nervosa. Eu nunca tinha tido tanta ansiedade como eu tive nesse último jogo, porque toda me porque realmente a torcida responde ao que a gente fala. E uma coisa que eu acho muito legal da torcida do Ceará é que a gente não precisa intervir de forma alguma para que eles cantem, que façam alguma coisa. Eles agem de forma natural. Tanto é que a diretoria, né, fala pra gente nunca intervir enquanto eles estiverem cantando, porque é o momento do torcedor. Eu já recebi muitas mensagens de torcedor, por que vocês não falam algo na hora do gol, não sei o quê? Porque é o momento do torcedor, não tem por que eu intervir no momento de euforia do torcedor. Tipo assim, imagina o Ceará fez um gol, todo mundo, não sei o quê. Aí na locutora, gol do fulano. Eu ia ficar muito puta na arquibancada. Eu falava, eu quero, entendeu? Eu acho que faz mais sentido. É o momento do torcedor, a mesma forma do final do jogo. O final do jogo acabou, se ganhou, é o momento do torcedor ficar muito feliz. Se perdeu, fica muito puto. Não tem por que ninguém tá intervindo nesse momento. Então, assim, esses jogos com muito público é muito marcante, é muito bom, valoriza demais tanto o trabalho da gente que tá, não só meu, não só da Raíza, mas de toda a equipe que trabalha, porque é um trabalho de formiguinha. Eu sempre falo que eu só empresto a minha voz, mas tem muita gente trabalhando por trás. Na minha sala ficam 6 pessoas, cada pessoa na sua função. Então, assim, é o trabalho de formiguinha para que tudo aconteça e realmente só quem tem a ganhar é o esporte cearense. A gente tem um pouco tempo, né? Eu queria só escutar de vocês também sobre o Expo Favela. Ixi, lá vem ele. Certo. Ele tá com um negócio comigo. Pronto. Ele tá querendo. Não, vai ser de boa, Vai, gostar. faz a pergunta, Baleia. O que é? Quando começou a sua paixão pelo seu clube e com a emoção de ser locutora do seu time de coração? Tá vendo? Agora ele pegou leve. Então, eu nasci aqui, mas com uma semana de vida eu fui morar em São Paulo. Eu morei em São José dos Campos durante muitos anos. E eu tinha um tio, meu tio já faleceu, meu tio Edmar. E ele torcia pro Fortaleza, inclusive no Castelão antigo, ele vendia bebida no Castelão. E a minha mãe sempre contava que quando era clássico, quando o Ceará estava ganhando, ele ia para a torcida do Ceará com a camisa do Ceará. E quando o Fortaleza estava ganhando, ele comemorava por 2 times. Ele estava vendendo cerveja, não é besta? Não é.
Aí ele sempre falava, essa menina vai gostar muito quando ela for pra Fortaleza, ela vai amar ir pro estádio, isso é a cara dela. E o meu irmão jogava futebol e eu sempre acompanhava ele. Então assim, eu ir lá em São Paulo, eu torcia pro Corinthians. Eu era o que a gente chama de mista, né? E eu cresci vendo Marcelinho Carioca. Torci vendo Marcelinho Carioca. Eu me simpatizava com o Corinthians, mas hoje é uma mulher total Fortaleza. Eu também, 100%. Torci vendo Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, enfim, esses grandes astros da década de 90 do futebol. E quando eu vim pra cá, morar aqui, o meu tio Ari, ele é o grande responsável por essa paixão astronômica que eu tenho com o Ceará. Ele me levou pro estádio pela primeira vez no PV Antigo, né, em 2002, por aí. E tinha época que era do pobre, né? Que você passava parte da catraca. Era massa. Dinheiro, passava parte da catraca. 15 minutos antes. Ah, era humilhação, viu? E aí esse meu time levou para a hora do pobre. Aí quando eu entrei, que eu via, eu fiquei assim, caramba, isso é muito legal. E eu queria aquilo pra mim, só que como mulher, e que cresceu num lar, tipo, que o meu pai era extremamente machista, não permitia, não deixava. Eu só podia ir para os jogos quando o meu tio ou me levava, quando eu me humilhava. Acho muito massa quando o estádio tá com mais mulher que homem. Bem legal. E aí, foi graças ao meu tio e meu irmão, são essas duas pessoas que têm grande influência na minha vida. E é muito emocionante para mim ser a voz. Eu fui a primeira mulher locutora de estádios do estado do Ceará. É algo muito simbólico, né? Nunca existiu na história do Castelão outra mulher antes de mim. Então, eu recebo muitas mensagens, muitas meninas, eu quero fazer a mesma coisa que você. Então, assim, se não existisse uma pessoa para elas se inspirarem, talvez elas nem sabiam que isso poderia ser possível para elas, sabe? E eu vejo que, como o meu trabalho, o trabalho da Raiz, o trabalho de várias outras mulheres dentro do esporte, do futebol, que outras meninas são possibilitadas de sonhar. Elas podem sonhar em fazer aquilo também para a vida delas, entendeu? E eu sempre falo, não é glamouroso. Quem pensa que trabalhar com futebol é glamour, é zero glamour. Porque a gente chegando em casa 2 horas da manhã, a Raiz, eu fechando redação. Muitas madrugadas em claro, né? Madrugadas. Mas é aquilo que a gente fala, é gratificante pra gente por poder levar o nome do futebol aí pro mundo. Vamos ficando por aqui, viu? Que a gente tá. Rapaz. É pouquinho tempo. É tão pouco tempo. É tão pouco tempo que a gente tem que. O diretor, Balaclava. Mais pra ela. por favor. Vai. Assim, né? Nosso patrocinador aí, ó, Sistema Verdes Mares, onde ela trabalha, né? Como é para você participar desse evento aí que agrega muito a comunidade, né? A Expo Favela, como é participar desse evento, né? E ser a mediadora. Olha, rapaz, eu recebi esse convite com muita honra, mediar o papo, né, sobre esporte, comunidade, oportunidades, né, e com membros, assim, que são muito atuantes no nosso esporte, o senhor Marcelo Paes, o Rogério Pinheiro, secretário de esportes, o atleta, o Felipe, o Pequeno, o Mário Kempis, que é um colega de profissão também. Então, assim, o esporte, a gente pensa muito na prática, no jogo do futebol, no gol, no campeonato, quem ganhou o quê, quem não sei o que, mas o esporte está envolvido em tantas camadas, sabe assim? Até comentei na abertura da mediação, a gente visita a casa de um atleta que mora no condomínio de luxo e que é escoltado e ele anda na sua boa BMW lá, e a gente também vai na rua em que o garoto anda a pé, que ele não tem o tênis, ele não tem a chuteira para jogar, né? Para praticar. A gente lida com muitas realidades, a gente fala com todas elas, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência para quem está falando, com quem está se comunicando. Acho que a Expo Favela é esse ponto de partida, né? Assim, que as pessoas se enxerguem também, que elas sejam vistas, né? Porque a gente gosta de consumir conteúdo, mas é muito bom quando a gente olha para um lugar e se identifica. Sim. Isso, nessa questão eu falo de gênero, de raça. Era muito ruim para mim, por exemplo, ligar a TV e não ver uma mulher trabalhando numa transmissão. Ou precisar mudar várias vezes de canal até encontrar alguém perdido, uma mulher. Isso é um exemplo do gênero, né? Mas quando eu vejo numa TV, por exemplo, só pessoas brancas, ou quando eu vejo pessoas brancas ocupando lugares de espaço, enfim. Eu preciso me enxergar naquilo também. Eu acho que essas pessoas que estão vindo da comunidade, elas possam se enxergar num evento como esse e ver que elas podem se espelhar, né? Que a gente tem foi brilhante, né? E é isso. Gente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigado a vocês. Eu amei, achei chique. Muito obrigado. E esse é o nosso podcast Sem Arrodeios. Valeu! Valeu!